Ô, O pessoal está querendo que você fale sobre essa decisão ô, do Jocely, Supremo. Jocely, com essa opinião, nada do que eu disser vai adiantar, mas eu vou falar o que eu penso. Não, é verdade, é a velha história, quer dizer, com essa, e não que ele não possa, pode, né? Mas, evidentemente, eu não vou convencê-lo. Eu não vou convencê-lo nem a ver as datas, porque foi o que funcionou. Não houve julgamento de mérito, não houve julgamento de mérito. O que se tem é o seguinte: entre a data da celebração do contrato, em que supostamente teria havido corrupção, e a aceitação da denúncia, que é quando se mede a prescrição ou não, é, houve um tempo superior a 6 anos. A prescrição para corrupção passiva, 12 anos. Quando se tem mais de 70, cai a metade, 6 anos. Entre a celebração do contrato, da suposta corrupção, e a aceitação da denúncia, se passaram 7 anos. É um caso de prescrição, é técnico, né? Não, mas eu posso irritar ainda mais o Jocely. Ô, Jocely, se você me perguntar, você acha que houve corrupção ali? Eu acho que não. Acho que fez parte da maluquice da Lava Jato, mais uma. Mas isso não foi julgado. O que se julgou única e exclusivamente foi a prescrição. E esse caso do Zé Dirceu é interessante, porque o Zé Dirceu é um dos Beelzebus da extrema-direita, né? Você imagina que ele é o grande articulador e tal, não sei o quê. O Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Em tese, tá aí, Nunes Marques obedece a quem? A Gilmar, a quem? Quem? Hã? Pertence a que grupinho? Hum? Quando você pega esse julgamento, ele é ilustrativo de que nem tudo é como parece, porque quem foi que votou contra a prescrição e, portanto, para que o processo continuasse ativo? Porque o que houve foi a extinção do processo. Edson Fachin. Edson Fachin que chegou ao Supremo abençoado, por exemplo, pelo MST. Lembra disso? O Edson Fachin chegou ao Supremo com as bênçãos do MST, entre outros. E ele foi, e ele manteve, né, queria manter ativo o processo contra o Zé Dirceu, a condenação por corrupção passiva. A Carmen Lúcia, que tinha votado antes, lá atrás, foi indicada pelo Lula. Votou também contra a pretensão do Zé Dirceu e da defesa do Zé Dirceu. Quem é que votou a favor da pretensão da defesa do Zé Dirceu? O Lewandowski, tinha votado antes, indicado pelo PT, verdade. O Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique, né? E o Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro. Os dois outros fizeram uma leitura da prescrição que me parece incorreta, que me parece imprópria, e três deles consideraram imprópria, e, portanto, foi uma decisão absolutamente técnica. Agora, não, não foi técnica, foi pressão. Pressão de quem? Quem foi que pressionou o Gilmar? Aliás, quem neste planeta pressiona o Gilmar a fazer o que não quer? Que eu tenho visto por aí as críticas que se fazem ao Gilmar é que ele é que imporia a sua augusta presença aos outros, né? Quem pressiona o Nunes Marques? O Lula? O PT? Né? Aí é preciso ver lá a prescrição. É um caso de prescrição. E há outro caso no STJ que também que tem a ver também com prescrição. E que eu acho que vai ter parecer favorável também. E se tiver, sim, ele está elegível, né? Ele se livra da punição e fica elegível. É a regra. Assim como Bolsonaro, pelo menos dos dois casos em que ele é condenado no TSE, passados os 8 anos, né, em 2030.
ele está elegível de novo. Só que eu acho que as coisas vão se complicar porque ele vai ser condenado na esfera comum, mas não sei, né? Na justiça, no Supremo por crimes comuns, né? É, O do Zé Dirceu é o caso mais óbvio, é o caso mais óbvio. Não tinha outra resposta possível, né? Entendo eu. Dois ministros entenderam que não, que a prescrição não era aquela a contagem da prescrição. Eu entendo, olhando o que se faz, que era aquela contagem da prescrição. E, portanto, prescrito está, né? Agora, sim, os mesmos que gostaram muitas vezes da decisão sobre o Moro não gostaram da decisão sobre o Dirceu. Né? Num caso, o tribunal foi justo. Vá perguntar para o Sérgio Moro se ele acha que o julgamento da segunda turma foi isento e técnico. Né? E há uma ação ainda que está no STF, o relator é o Gilmar, em que a defesa do Zé Dirceu aponta a parcialidade do Moro. Né? O que me parece, né, evidente, né, nesse caso também. Né? É, Vamos ver, caso seja admitido isso, o processo está extinto. Mas mesmo que não seja, eu acho que no próprio STJ a questão se resolve porque também a prescrição está clara. E aí é uma questão de, enfim, do advogado pegar as questões corretas. O Zé Dirceu tem um grande advogado, que é o Roberto Pôde, né? Você entrar nas firulas, fez, não fez, não sei o que, tal. Ele foi lá, percebeu que havia o caso da prescrição e apontou, né? E está prescrito. E você tem de julgar segundo as regras do jogo. Quando você não julga segundo as regras do jogo, o que você costuma fazer é injustiça. Eu apontei isso, eu tenho um texto sobre isso, eu preciso achar, que é de 2015, segundo ano da Lava Jato, em que eu comecei a apontar as barbaridades da Lava Jato, comecei já no fim de 2014, e eu disse, essa gente está fazendo tantas, né? São tantas as agressões ao devido processo legal, que vai acabar havendo anulação dessa coisa toda. Tá aí, né? E aí nós entramos no caso Marcelo Odebrecht, que é o que mais provoca a ira daqueles que não leram a decisão do Dias Toffoli, né? Que chega assim, ler a decisão chega a dar vergonha, é constrangedor que tenha acontecido aquilo no Brasil. E não porque o Marcelo Odebrecht seja inocente, eu nem estou entrando nesse mérito. Nem estou entrando nesse mérito, né? A questão aí não é de mérito. Sim, a questão é de forma. É saber se admite que a lei possa ser ignorada para condenar as pessoas ou não. Se pode fraudar a lei para condenar ou não, mesmo quando você tem convicção de que a pessoa é culpada. Mesmo quando a pessoa é culpada, para lembrar um trecho do voto do Floriano, no caso do Sérgio Moro. A questão é saber se você pode fraudar a lei para fazer justiça. E se aqueles que estão fazendo justiça, estão procurando fazer justiça no interesse do país ou no interesse próprio, né? Lembrando que o Dias Toffoli tornou sem efeito as ações, as condenações do Marcelo Odebrecht na esfera penal. Manteve a delação premiada. Aí, quando você lê, eu botei um link no texto que eu escrevi a respeito, tem um link lá para a íntegra da decisão do Dias Toffoli. Quando você lê os diálogos capturados ali na Operação Spoofing, né, das conversas dos procuradores e das articulações que havia com o próprio Sérgio Moro para prender o Marcelo, para pegar o Odebrecht, para, a partir dali, se criar o grande caso, porque foi a partir do Odebrecht que a ideia era, se o Odebrecht era a joia da coroa. O Marcelo preso, ele ficou em prisão preventiva 2 anos e tanto, e sempre foi preventiva. É,
preventiva com condenação em primeira instância e sem, mas sempre foi preventiva. Ele foi o que mais resistiu dos empreiteiros, foi o último a admitir, não tinha mais como. Quando você pega o que foi criado para forçar a delação, é um troço absolutamente vergonhoso. Ah, não, mas eu acho que o Odebrecht, Marcelo é bandido, eu acho que o Odebrecht corrompeu muita gente, eu acho... Você pode achar o que você quiser, e isso até pode ser verdade, mas vá ler os diálogos, vá ler os diálogos, vá ver o que se cometeu ali de atos ilegais. Ah, mas ele confessou, vá ver se ele tinha alternativa também àquela altura. Hã? E olhe que não se mexeu com as delações. Porque as delações também da Odebrecht são um processo vergonhoso. A empresa, isso está demonstrado, a empresa pagou os delatores. Não, não estou dizendo assim, a empresa pagou para os delatores mentirem, mas os delatores foram pagos para facilitar a feitura dos acordos. 70 delatores tiveram suas delações homologadas num único dia, de cambolhada, de uma vez só. E se aplaudia um horror como esse. Eu estou falando porque eu escrevi largamente sobre tudo isso. Ah, porque eu gostava do Marcelo Debrecht, porque Marcelo Debrecht. O quê? Qual é a minha relação com o Marcelo Debrecht? Trabalhei alguma vez para Marcelo Debrecht? Não, tem gente que trabalhou e que depois virou inimigo mortal, não é meu caso. Hã? Agora, que a questão do Debrecht foi uma peça central na articulação da Lava Jato, aliás, fez fortunas, até para quem acompanhava o caso com interesse supostamente profissional, né? Sim, era a peça central. Agora, quando se leem os diálogos da Operação Spoofing, acreditar que se possa fazer justiça daquele modo, então aí realmente é apostar no vale tudo. Eu não aposto no vale tudo, né? Curiosamente, aqueles que produziram isso, acho que quem pratica ilegalidades é o Alexandre de Moraes, né? Pois é, eu não acho, né? Eu acho que o Alexandre é uma das pessoas que ajudaram a salvar a democracia brasileira, né? Agora, aquilo que se fez ali eu acho inaceitável. De qualquer modo, havendo, ainda cabe, dá para recorrer da própria decisão do Dias Toffoli, né? Pedir o exame dos outros ministros. Agora, o que está ali, eu peço que leiam. Não é secreto, o documento. Os diálogos não foram inventados. Aquelas conversas existiram, inclusive envolvendo familiares. A síntese é a seguinte: pegue alguém da família, porque aí você consegue convencer o cara vai ceder. O que é isso? É assim que você vai fazer justiça? Bom, você pode gostar disso porque vai pegar um inimigo seu, mas uma hora isso pode se voltar contra você também, né? Então, claro que as pessoas vão ficar revoltadas, não? Não, eu não tenho nada a ver com a Odebrecht, tá? Né? Falei com o Marcelo uma vez. Falei com o pai do Marcelo uma vez. Um monte de jornalista falou muito mais do que eu. E falar não tem nenhum problema. Não, não tenho, não tenho, não. Nada, nada. Agora, eu tenho de acreditar e acredito nas coisas que eu mesmo escrevi a respeito à época, enquanto estava acontecendo, né? Ah, mas agora está todo mundo se livrando. Convém fazer as coisas direito. O Edson Fachin agora também votou pela extinção das ações contra o Romero Jucá e o Renan Calheiros, envolvendo também o Odebrecht. A própria Procuradoria pediu a extinção. Por quê? Passados 7 anos,
ainda não se tem a prova de uma das delações. Por que não se tem a prova de uma das delações? Que acusaram os dois, também num caso envolvendo Odebrecht. Porque fazia parte da indústria da delação. Indústria da delação que se criou, com as pessoas muitas vezes presas, tentando se livrar, enquanto os protagonistas da tal operação estavam cuidando do seu futuro político. Um preparava a candidatura à presidência da República, acabou vencendo para o Senado, outro preparava a candidatura para o Senado, acabou retardando e disputou depois a Câmara Federal e foi cassado porque se considerou que tentou impedir que se efetivasse ali a justiça no seu caso por falhas na atuação do Ministério Público, que é o Deltan Dallagnol.